Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Como prevíamos, notícias importantes e quentes hoje aqui no Brasil e também fora. Vamos começar por essa informação que chegou dos Estados Unidos. A Suprema Corte derrubou parte do pacote de tarifas de Donald Trump. Houve reação, claro, ele dobrou a aposta e anunciou novas taxas. Onde é que essa queda de braço, pode chegar, Vera? E de que forma o Brasil é afetado? Pois é, uma queda de braço até aqui inédita, né? A decisão da Suprema Corte que mais contraria Donald Trump, que contraria frontalmente uma das principais políticas do seu governo, que é a imposição de tarifas como maneira de, no entendimento dele, tentar salvaguardar a economia norte-americana. Ele reagiu de uma maneira bem violenta, como é a sua tradição, né, como é o seu feitio, ofendeu os ministros da Suprema Corte, os juízes, disse que eles mostraram ser tolos, que eles estão a serviço de outros países, que ele está extremamente decepcionado com alguns, elogiou apenas os 3 juízes que votaram com ele, mas o fato é que foi uma derrota e tanto. E ele acusou o golpe, né? Ele falou, estou mais poderoso do que antes. Para ele é sempre sobre poder. E como a decisão da Suprema Corte foi de que ele não poderia usar a lei de poderes econômicos e emergência internacional para determinar tarifas, porque determinar tarifas seria apenas uma designação do Congresso, ele mudou a lei, passou a usar a lei de comércio, uma seção da lei de comércio, para dizer que vai impor tarifas de 10%. Então, diante dessa queda de braço total, que nem nos Estados Unidos está sendo compreendida, por exemplo, a extensão da decisão da Suprema Corte, se ela vale só para as tarifas globais, ou se ela também revoga toda e qualquer tarifa específica para alguns países e alguns produtos que ele foi determinando ao longo do tempo, o Brasil está reagindo com bastante cautela. Está esperando que a Suprema Corte especifique quais tarifas caíram e que fique claro essa tarifa adicional de 10%, se vai englobar todos os países, todos os produtos, e como que vai ficar o saldo, né, para o Brasil, porque pode cair o tarifaço para uma série de produtos, né, aquele de 40%, mas entrar uma nova tarifa que incida sobre aqueles que antes eram afetados e sobre outros que até então estavam livres de ser afetados. Então a equipe econômica está ali esperando mais detalhamento, mas com uma expectativa de que tenha um aspecto positivo, porque as exportações tendem a ser menos taxadas e isso pode afetar positivamente o PIB. Também tem um efeito aí de um certo distensionamento comercial e diplomático. Então estavam comemorando, mas com moderação, esperando o que vem por aí, porque o Trump não gosta de ser contrariado. E ele foi muito contrariado e ele pode, além desses 10% que ele anunciou, tentar fazer alguma outra coisa para mostrar que ele é poderoso e que a Suprema Corte não pode contê-lo. Então está todo mundo esperando para ver. E aqui no Brasil, Vera, a notícia principal do dia também veio da nossa Suprema Corte, porque o ministro André Mendonça determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entregue à CPI do INSS as provas relativas ao Banco Master, né, o sigilo ali do Daniel Vorcaro, modificando decisão anterior do ministro Dias Toffoli. Vem bomba por aí? Pois é, a partir do momento que essas informações chegarem na CPI, passa a ter muita gente com acesso a elas e podendo, portanto, vazar. A decisão que concentrava, né, que determinava que essas provas que foram compartilhadas ficassem sob a guarda ali da direção do Senado, né, da presidência do Senado, foi considerada pelo ministro André Mendonça inconstitucional, porque a Constituição assegura
as CPIs e CPMIs um papel de realmente investigar, semelhante ao de inquéritos que são conduzidos pela polícia. Isso é um cerceamento de uma investigação diante de uma solicitação de compartilhamento de provas por aproximação, ou seja, essa CPI não é do Master, mas foi alegado que os desvios do Master de alguma maneira interferiram em fundos de pensão e que, portanto, os assuntos seriam correlatos. E assim foi aprovado o compartilhamento das provas, mas elas ficaram ali represadas. Agora, chegando para todos os integrantes da CPMI, pode vazar por lá, e quem tinha acesso antes se sente mais autorizado a também vazar, porque aí dispersa o responsável pelo vazamento. Então, muita gente está na expectativa de que venha muita bomba por aí em relação à quebra desses sigilos. No aspecto ali da decisão do ministro André Mendonça, embora ela tecnicamente me pareça perfeita, porque o Supremo em outras ocasiões já assegurou ao Legislativo continuidade de CPIs quando se tentava obstaculizá-las, tem um aspecto interessante, né? Tem dois, na verdade. Primeiro é a guinada na condução desse caso depois que ele trocou de mãos, né? Saiu da relatoria do ministro Toffoli, passou para a relatoria do ministro André Mendonça. Era esperado uma mudança e ela veio rápido. Segundo, é mais pitoresco, porque a gente vai lembrar aqui para o nosso ouvinte que quando o ministro André Mendonça foi indicado pelo Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, ele teve de cumprir um calvário muito longo para ser aprovado e para ser sabatinado. A indicação ficou lá dormindo, tomando chuva na CCJ por meses a fio. E o presidente da CCJ, então, era o presidente do Senado de hoje, Davi Alcolumbre, que estava ali com essas provas represadas. Então, ouvi de uma fonte que a vingança pode até demorar, mas ela vem. E, nesse caso, ela pode ser cometida com elegância, porque o presidente do Senado nem vai poder reclamar da decisão, que não tinha sido ele que tinha determinado que ficasse lá. Mas muitos aliados de Alcolumbre podem ser atingidos pelo vazamento, pela publicação de detalhes do que tem nesses sigilos. Então, não deixa de ser ali irônico que anos depois a roda, né, da fortuna gire e os dois estejam em lados opostos aí. É o famoso mundo dá voltas. Ô Vera, a semana foi mais curta por causa do carnaval, mas nem por isso uma semana de marasmo no STF, né? O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ordenou uma série de medidas cautelares contra servidores da Receita Federal que supostamente acessaram dados de ministros e familiares desses ministros de forma ilegal. Qual foi o saldo dessa operação? Ainda está para ser visto esse saldo, Débora, porque foi uma medida bem radical, usando aquele inquérito das fake news que está aberto desde 2019 e nunca acaba, e feita ali num processo em que o ministro, no mínimo, tem interesse, porque uma das causas de procurar esses vazamentos foi o vazamento de uma informação sobre um contrato da mulher do ministro, Viviane Barsi, com o Banco Master. Então, tem muitos questionamentos a respeito dessa cadeia de eventos. E ontem, depois que a gente já tinha terminado o Viva Voz, houve uma intimação pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, para que o presidente da Unafisco, né, o Kleber Cabral, fosse intimado, uma intimação para que ele fosse depor. O que parece algo bastante estranho, uma vez que ele não está entre os servidores investigados, ele é um dirigente sindical, e dirigentes sindicais, por natureza da sua ocupação, têm o dever de defender os seus filiados, os filiados do seu sindicato. Então, as coisas estão tomando um pé bem estranho nesse caso. E, de novo, fazer sempre o disclaimer, porque é importante a gente mostrar para o ouvinte que tudo tem dois lados. Não é tolerável que dados de ministros, familiares, etc., sejam vasculhados, vazados, sabe-se lá com que interesse.
Se há implicações políticas, e hoje tem algumas reportagens que mostram a possibilidade de um dos servidores punidos ser ligado ao ex-chefe da Receita do governo Bolsonaro, se existem essas conexões, isso tudo tem de virar limpo e todo mundo tem que pagar. Mas os meios importam. Os fins não justificam os meios. E no meio jurídico, o rito tem que ser uma coisa que atenda à legalidade, à transparência e a que se assegure o direito de defesa. E, nesse caso, a gente tem dúvida se alguns limites foram cruzados aí. A gente chegou a registrar aqui ontem no Viva Voz essa convocação do presidente da Unafisco para depor. Até uma fonte falou que a próxima pode ser você, né? Que você estava também fazendo críticas. Foi bem no finalzinho. E segundo o portal Metrópolis, depois de ser intimado, o presidente da Unafisco decidiu não dar mais entrevistas. Então, tem esse poder de coerção, né? Esse tipo de medida. Então, a pessoa se sente de alguma maneira pressionada. Gente, o ministro Flávio Dino, outra notícia importante da semana, proibiu os legislativos de todo o país de editarem novas leis regularizando penduricalhos salariais, né, ou criando outros. O presidente Lula vetou parcialmente o aumento para os servidores do Legislativo e também do TCU. Dá para dizer que é o fim da farra dos supersalários, Vera? Não, porque esses são como gremlins, eles sempre dão um jeito de se reproduzir. Desde o Caçador de Marajás a gente fala disso, né, Vera? Desde antes, acho que desde o Império, da monarquia, sei lá. Se tem uma coisa que sempre vai existir no Brasil, é super salário. Então, eles podem até dar uma contida agora, quando todo mundo deixar de olhar, vai surgir alguma brecha e vão dar um jeito de arrumar um penduricalho. Por isso tudo, a reforma trabalhista era um jeito de dar algum tipo de norma geral que todos tivessem de seguir, mas a gente sabe que isso está muito longe. O presidente Lula também vetou uma parte daquela lei que impunha ali um reajuste salarial a servidores do Legislativo e do TCU, então ele manteve o reajuste de 9% nesse ano, mas vetou os outros, né, até 2029, e aquelas coisas bizarras do tipo remuneração por 3 dias trabalhados que era incorporada ao salário. Então, por hora, eu acho que vão dar uma arrefecida, entenderam que ficou muito evidente o nível que se chegou de abuso no Brasil em relação a esses penduricalhos. Então, eu acredito que o resto do Supremo vai chancelar a decisão do ministro e que aí vão ter que fazer uma barreira de contenção. Mas lá na frente, eu acho que se não ficar uma norma clara e definitiva, isso vai voltar, assim como voltaram as emendas, deram um jeito de acabar com o orçamento secreto, mudaram para outra modalidade. O Brasil é pródigo nesse tipo de arranjo. E, por fim, Vera, teve toda a polêmica em torno do desfile da Acadêmicos de Niterói, né? Escola que acabou rebaixada no Rio de Janeiro, depois de um enredo em homenagem ao presidente Lula. Tá todo mundo precisando tomar chá de boldo no governo? Acho que sim, no governo, na escola, né? Uma ressaca generalizada, né? As pesquisas começam a sair, mostrando em números o tamanho do estrago. Então, 66% dos entrevistados ouvidos numa pesquisa do IDEA consideraram ofensivo e preconceituoso o tratamento dado pelo enredo aos evangélicos e aos conservadores. E mesmo aquela discussão sobre se o governo sabia ou não previamente, teve aí algumas novidades. O Estadão publicou que a ministra Gleisi Hoffmann recebeu os dirigentes da escola e tratou do tema, né? Teve acesso ao enredo, já se sabia do samba, enfim, já dava para ter uma noção do que iria para a avenida. Então, a falta de cuidado vista ali, de todo mundo se esbaldando na avenida, pelo jeito foi uma coisa calculada. Não entenderam que poderia haver um desgaste de imagem para o presidente, que está óbvio, está dado, está em todos os lugares. Resta saber se vai ser só uma coisa de carnaval ou se vai perdurar essa visão de que o Lula tem
preconceito em relação a famílias conservadoras e o público evangélico, né? Porque isso é muito ruim se perdurar. Muito bem. Segunda-feira tem mais Viva Voz. Bom fim de semana para você, Vera. Obrigada. Segunda-feira tô aí do seu ladinho no estúdio, Débora. Até lá. Tchau, Carol. Vera. Tchau, tchau.